Estamos recebendo o candidato Rogério Portanova, da Rede Sustentabilidade, um dos candidatos a governador de Santa Catarina, que está sendo ouvido aqui na sabatina da NSC. Boa tarde, candidato. O senhor foi candidato em 1998, pela primeira vez ao governo do estado, na época pelo PV. O que muda daquela candidatura daquela vez e dessa, e como o senhor vê a diferença do estado nesses 20 anos que passaram? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, parabéns pelo evento que vocês estão promovendo com todos os candidatos, colaborando com a democracia, colaborando com o debate, que é o mais importante que nós temos para a escolha dos bons candidatos. Quanto à pergunta, há 20 anos atrás, o discurso ambiental era um discurso quase marginal, era um discurso que as pessoas davam pouca atenção. Hoje é o contrário, ele está no centro do debate internacional. O aquecimento global não é um discurso de ambientalista, é um discurso da ciência, que mostra como o desenvolvimento da sociedade industrial levou ao esgotamento dos recursos naturais e que pode fazer com que a sociedade entre em colapso. Para isso, existem várias alternativas e que estão no nosso programa de governo, como, por exemplo, uma nova matriz energética, um novo modal de transportes. Não dá para ficar no transporte rodoviarista da maneira com que nós o conhecemos e ficar dependendo exclusivamente de um único combustível fóssil, que é o petróleo. E como o senhor pretende mudar isso no âmbito de um estado da federação? Bom, em primeiro lugar que o estado, como você bem falou, ele está vinculado a uma federação. Essa federação, que é um país, faz parte de um sistema internacional. A primeira coisa que tem é buscar os bons projetos que existem a nível internacional, como, por exemplo, fazer a transição da nossa energia para uma energia solar, energia eólica, e existem vários investimentos. Infelizmente, no Brasil hoje nós temos as grandes empresas de energia impedindo que se venha a ter essa energia pessoal, essa energia solar e, principalmente, se nós chegarmos ao governo, essa é uma forma que vai existir isenção para a adoção de energias que têm um baixo impacto de carbono, colaborando aí para o desenvolvimento de uma sustentabilidade na área energética e contra o impacto que tem as grandes barragens e também a energia movida a petróleo e carvão. Antes marginalizado, o assunto do meio ambiente, como você falou, veio à tona, mas isso não significa necessariamente emplacar, por exemplo, a própria Rede, o PV, entre outros partidos que trazem isso com muita força. Como deslanchar a candidatura do senhor trazendo esse tema à tona? Olha, eu não sei, porque François Mitterrand levou 16 anos para ser presidente da França, tentando várias eleições. O Lula levou 3 eleições até virar presidente. Como nós estamos, talvez, num tempo mais rápido, a Marina só vai precisar perder 2 eleições para chegar a ser presidente. Nós temos um partido que tem 3 anos e que pode eleger a próxima presidente do Brasil. Isso mostra que nós estamos num impasse. De um lado, as forças do retrocesso, as forças que podem levar o país para a barbárie. De outro lado, as forças da civilização, que pode pensar inovação tecnológica, que pode pensar a cidadania integrada e, principalmente, a diversidade cultural. Se tem um lugar que tem diversidade, é na Rede de Sustentabilidade. No estado de Santa Catarina, quais são as forças de retrocesso, candidato? Eu acredito que, em primeiro lugar, aquelas que ainda questionam os valores que nós tivemos da democracia, que ainda advogam pela volta da ditadura militar, que têm observado as questões de gênero, as questões da homossexualidade como uma espécie de desvio. Ou seja, todos aqueles que não admitem os avanços que os movimentos sociais e o conjunto da sociedade apresenta para além da questão econômica. O socialismo, acho que contribuiu muito para que nós viéssemos a discutir o mundo do trabalho. Mas hoje existe o mundo da mulher, hoje existe o mundo dos costumes, hoje existe o mundo dos indígenas. Tudo isso nós estamos abarcando e trazendo como essa pluralidade necessária para a transformação da sociedade e para que a democracia seja aprofundada e não que haja um retrocesso. E, por outro lado, nós temos também aqueles que apenas trocam de lugar. Ora estão com um, ora estão com o outro, e é exatamente o quadro que nós vemos em Santa Catarina. Os mesmos de sempre, aqueles que fizeram a crise e que não vão tirar nem o Estado nem o país da crise. Vai ser preciso votar diferente, pensar diferente e ter uma alternativa. E acredito que esse é o nosso papel.
O senhor citou a candidatura presidencial de Marina Silva, a terceira vez que ela vai para essa disputa. Nas duas vezes que ela foi, ela ficou numa faixa de 20% dos votos, uma candidatura de peso nacionalmente, e ficou abaixo disso aqui em Santa Catarina, na faixa de 13%, 14%. E mesmo assim, os candidatos que ela apoiou aqui em Santa Catarina ficaram muito, muito, muito abaixo, inclusive, do próprio desempenho dela no Estado. As ideias de Marina Silva têm mais dificuldade de penetração em Santa Catarina? Eu acredito que há, de um lado, um desconhecimento, depois uma articulação política que não permitiu se conhecer efetivamente a candidata. Em 2010 foi Rogério Novaes, o candidato a governador, que foi cassado pela ficha limpa e que ganhou 0% dos votos e que praticamente escondeu a candidata. Em 2014, o PSB fechou com Paulo Bauer e o candidato era efetivamente Aécio Neves. Pela primeira vez, existe uma candidatura que assume integralmente os valores, os projetos, os princípios de Marina Silva e que vai colar esses 13%, 14%, pretendemos reproduzir aqui no Estado e reproduzir para deputado estadual e para deputado federal. Com isso, a gente vai cumprir com a cláusula de barreira e, eventualmente, mesmo com um número pequeno de candidatos, fazendo uma campanha pelos princípios, pelos valores, pelo programa, fazer o voto de legenda necessário para chegar à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados. Essa é a grande diferença. Não existia uma perfeita harmonia entre as candidaturas estaduais e Marina Silva com a candidatura federal. Hoje nós acreditamos que estamos em perfeita harmonia e nos diferenciamos de todos os demais candidatos. O único partido, a única proposta que tem como base a sustentabilidade é a nossa. O resto é o mesmo de sempre. E caso no ano que vem o senhor esteja no governo do Estado, qual vai ser a ação para aliviar um pouco esse problema da segurança pública, facções criminosas dominando o Estado, guerras de facções e tudo mais? Onde mexer os pauzinhos na questão de segurança pública? Bom, a primeira questão que tem é a ação integrada da polícia. Nós temos que fazer com que hoje quem prende não investiga, quem investiga não prende. Tem que ter mais inteligência e menos violência. Segundo, tem que ter uma ação junto com a população e, como eu falei, com a inovação tecnológica. A minha rua tem a vigilância cidadã que está ligada com a polícia. Isso tem que ser uma prática, uma dinâmica que faça com que o policial se aproxime da realidade que existe em cada rua, em cada bairro, e a tecnologia é uma parceira. Bom, candidato, muito obrigado pela presença aqui nas nossas entrevistas da NSC. Boa sorte na campanha. Eu que agradeço, estou à disposição. Espero poder estar contribuindo com a democracia e com a transformação aqui dessa realidade que nós temos e que, infelizmente, nos leva, a grande maioria dos eleitores, a desgostar da política. Queremos que eles voltem a ter o gosto pela política.